lá, bora começar. Primeira maquiagem do ano, né? A outra eu lancei antes do Réveillon. E se estiver dando atraso do som, me perdoem. Mas a ideia é trazer uma maquiagem de verão pra vocês. Uma maquiagem bem fresh, assim, bem simples. Eu não tô com a pele pronta, vou explicar por quê. A ideia é ser uma maquiagem como um todo, bem clean. Então você usa na sua pele o produto que você se sentir à vontade, mas que deixa a sua pele mais natural possível, bem clean mesmo. Eu hoje fui à praia, por isso que meu cabelo e minha pele tá bem vermelhinha. Pra quem não sabe, eu tenho rosácea, inclusive eu tenho uma série aqui dentro do meu canal mesmo, que se chama Diário de uma Coradinha, tudo sobre rosácea, que eu compartilho tudo que eu tô vivenciando, né, com a rosácea. Então eu deixo o link aqui da playlist. Mas enfim, rosácea, a exposição ao sol acaba piorando bastante, então eu tô bem vermelhinha. Não peguei sol, mas fiquei vermelha, né? E então eu não queria passar nada assim no rosto pra deixar... Tô só com hidratante assim pra deixar a pele dar uma pequena recuperada. Mas se não tivesse ido à praia, eu usaria o BB Cream, o meu favorito, esse aqui da L'Oreal. O meu tom é o médio, tá? Mas hoje em si eu não vou usar nada, mas eu aconselho você aí, você se adapta, coloca o produto que você mais gosta. Quando eu penso em verão, eu sempre penso no tom de laranja, nos tons mais quentes, mas eu tenho esse vestido aqui que eu amo usar e ele tem essa combinação de laranja com roxo. E aí eu lembrei desse trio aqui que eu tenho da Avon, que se chama Coral Trend, que tem uma sombra cor areia. Nossa, tá bem forte aqui, que a embalagem é branca. Tem uma sombra na cor areia, na cor coral e na cor roxinho aqui. E me fez pensar que realmente laranja, roxo são cores que combinam, assim. Então eu resolvi fazer uma maquiagem, apesar de não estar aparecendo muito, que novamente é uma ideia de maquiagem bem clean, né? Nada muito nada muito chamativo, mas vou fazer uma maquiagem um pouquinho com esses tons. No meu dia a dia eu usaria só o marrom, assim, que eu vou usar aqui também, mas usaria só o marrom. Opa, o cabelo tava... E o laranjinha no côncavo. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Não vou usar esse trio aqui porque eu queria uma coisa mais laranja do que esse coralzinho. E o roxo eu poderia usar, mas acabei não usando. A única sombra que eu usei aqui foi esse areia, mas não vou usar agora. Tô usando essa paletinha que eu não uso tem muito tempo, que é da Tango. E é uma marca tão baratinha, mas as sombras são muito pigmentadas. Então, de vez em quando eu gosto de usar. E são cores bem intensas, assim. Ela já tá até quebradinha, os blushes já acabaram. Mas eu guardo porque eu gosto da pigmentação. Bom, a ideia, vocês sabem que eu gosto muito de usar as sombras Cola Tatu, que são sombras cremosas, mas eu já venho usando muito, assim, numa sequência de tutoriais. Então eu queria dar uma quebrada. Mas sombras cremosas, inclusive a Cola Tatu, como ela tem uma durabilidade enorme, elas são muito boas pro verão. Principalmente pra mim, que tenho a pálpebra bem oleosa. A minha pele é oleosa, mas com esses produtinhos que eu tô usando pra rosácea, dá uma secada na oleosidade. Mas eu não uso os mesmos produtos na pálpebra, então a minha pálpebra continua muito oleosa. E ela já era naturalmente mais oleosa que o próprio restante do rosto. Então, como eu vou usar sombras em pó, mas a minha pálpebra é extremamente oleosa, eu vou ter que usar um primerzinho. Eu gosto desse do Boticário porque é um produto baratinho e de ótima qualidade. Eu vou pegar um pinguinho só e já basta, dá pra passar na pálpebra toda, assim. Eu gosto de passar na pálpebra toda, mas tem gente, quem tem a pele seca principalmente, não gosta de passar na pálpebra toda porque o primer tende a repuxar quando você quer esfumar a sombra. Mas repetindo, como a minha pálpebra é extremamente oleosa, ele rapidinho vai secar aqui e vai ficar ideal, assim, não vai ficar pegajoso. E eu também apliquei pouco. Mas se você tiver passado uma base ou um pó, alguma coisa no rosto, que não é o meu caso, se eu tô com hidratante, você talvez não precise colocar o primer, porque a base já dá aquela texturazinha boa pra você passar a sombra e ela durar mais. Bom,
primeira sombra que eu vou começar usando, por incrível que pareça, eu percebi que quando a gente passa pouca sombra roxa, que é o que eu vou usar, essa aqui do meio, esse lilazinho, como é pigmentada eu vou usar pincel de cerdas naturais, mas eu vou pegar bem pouquinho e ainda vou tirar o excesso. Essa sombra aqui é só pra dar uma quebrada naquele marronzinho do dia a dia que particularmente eu uso muito. Então isso também vai trazer um pouquinho de cor. Mas é com muito cuidado, porque... Ai, não acredito. Voltando, uma das sombras quebrou, mas nenhuma que eu vou usar. Quebrou a sombra Vim, que eu amava, mas enfim. Tô usando essa aqui. Ela é extremamente pigmentada e eu não quero que a pálpebra fique com um tom roxo, né? Inclusive, vocês não estão percebendo muito nesse olho que já tá pronto. Só pra trazer uma corzinha, uma outra cor assim, que também vai dar um brilho. Mas eu também não gosto de trabalhar muito com sombra extremamente roxa, porque as pessoas normalmente têm dificuldade de trabalhar com essa cor na pálpebra, porque muita gente tem olheira. Então, assim, é uma sombra que fica linda, mas é complicada de você trabalhar. Pegando muito pouquinho e concentrando mais essa sombra do meio pra fora, tá? E só na pálpebra móvel. Como eu também não tô com base, essa sombra, ela tá se mesclando, esse tom de sombra, né? Tá se mesclando com o meu tom de pálpebra. Então não fica tão pigmentado, porque na pálpebra a gente normalmente já tem uma pigmentação um pouco mais escura devido ao cansaço e tudo mais. Então esse tom de roxo misturado com o meu tom da pálpebra, que é um pouquinho mais escuro que a minha pele, tá dissolvendo ali e se transformando numa outra cor. Por isso que não tá tão pigmentado. Mas provavelmente você que passou uma base e deu uma neutralizada nesse tom, ou passou um corretivo, esse roxo vai ficar mais intenso. Então redobra aí o cuidado pra não deixar com a pálpebra muito roxa. Só um detalhezinho de cor, que depois de um tempo nem você percebe muito. Aí agora eu vou pro marrom. Eu tô usando esse da Colors, é a sombra 208. Substitui aquela 29 da Vult que eu usava muito. Tem aquele tom de marronzinho chocolate que é essencial, assim, na maquiagem, pra esfumar, pra várias coisas. Tem também marronzinho nessa paletinha aqui, mas eu vou usar o da Colors, que eu tô gostando. Também muito pigmentado, então com muito cuidado. Aí tem muita gente que ainda tem dúvida de onde passar normalmente essa sombra, onde é o côncavo. Nessa maquiagem aqui, eu quero só, tá vendo, um pouquinho no côncavo e no canto externo. Eu começo pegando muito pouco no pincel, lembrando que eu estou usando o mesmo pincel com todas as sombras, então esse misto de sombras que vão ficando aqui misturadas no pincel é legal também pra dar aquele efeito mais esfumadinho, ou então com as cores mais mescladas. Meu côncavo é justamente aqui onde o globo ocular ele entra, né? A nossa pálpebra móvel, né? O globo ocular ele mexe. E aqui entre essa parte que é fixa e essa parte que é móvel, a gente tem esse ossinho, né? E tem um vão do ossinho. Então eu gosto de encaixar o pincel aqui no vão, olhar de frente pro espelho e fazer movimentos de vai e vem. Nesse caso eu não quero fazer não quero fazer todo o contorno do globo. Porque o nosso globo ocular ele tem o formato de meia lua, tá vendo? Desde o cantinho interno até aqui o final ficaria uma meia lua. E eu não quero que fique com o formato de uma meia lua, porque eu deixo o olho caído, né? Então aqui no cantinho externo, ao invés de eu chegar aqui e descer, eu chego e vou pra fora um pouquinho só. Mas é um movimento tão sutil que aí fica bem delicado e já dá aquela puxadinha automática. Então eu encaixo aqui no vão. Nesse caso hoje eu não quero que esse marrom venha muito aqui no canto interno, mas isso aí depende da sua intenção, depende do que você quer, tá? Mas eu encaixo aqui no vãozinho e faço movimentos de vai e vem, lembrando que aqui no final eu dou uma leve arrastadinha pra fora ao invés de cair aqui certinho, porque eu quero que o olho fique mais puxadinho, né? E aí fica esse traçadinho assim pra fora. Então, normalmente
no geral as pessoas colocam, né, o marronzinho aqui no côncavo, mas como meu olho é um pouquinho mais caído, esse nem tanto, mas esse eu pego um pouquinho mais de marrom e aí subo mais um pouquinho, paralelamente a esse primeiro traçado que a gente fez, mas eu subo, aí eu já não tô mais no vão, eu já tô no ossinho, que é fixo, né? Subo aqui pra dar mais profundidade pro olhar, porque eu gosto e eu preciso também um pouquinho. Aí eu não fico com um acabamento muito bonito, só esse marrom aqui e aqui no canto externo, no finalzinho, nada. Só a sombra roxinha que a gente tinha colocado. Então eu vou pegar um pouquinho de marrom e simplesmente vou fechar. Quando eu falo fechar, é que eu vou ligar esse pontinho aqui, que a gente de marrom, que tá no côncavo, com o final dos cílios aqui, só no cantinho externo, do tamanho exato do pincel. Eu pego a sombra, tiro o excesso, encaixo aqui o pincel e arrasto pra baixo na direção ali, encontrando com o cantinho dos cílios, tá? Então, nesse tamanho, podendo ser maior, podendo ser menor, fica aí do seu critério. Mas então é basicamente isso. Eu vou pigmentar mais, mas vocês sabem que na maquiagem é sempre legal a gente ir retocando as sombras ao longo. Dando mais uma esfumadinha. Aí agora eu vou pegar... na verdade não tem uma ordem certa, mas eu vou fazer exatamente igual eu fiz do outro olho. Vou pegar essa sombra areia aqui que vem no trio, tá vendo? Um amarelinho bem peroladinho. E aí ele vai ajudar a dar uma quebrada no rosto da pálpebra. Vou colocar ele aqui no cantinho interno, na parte de baixo também. E vou arrastar um pouquinho na direção do meio da pálpebra, indo encontrar o rostinho. Deixa eu olhar ver se tá igual. Um pouquinho mais pigmentado. Por isso que eu também não vim muito com marrom, porque... Pegando mais um pouquinho de marrom, tá? Só pra dar uma reforçada aqui. Então, daqui... passei o amarelinho, agora eu vou pegar só mais um pouquinho do roxo e dar uma finalizada aqui. E agora a estrela da festa, tô brincando, a sombrinha laranjinha, tá? A gente vai pegar ela bastante e vai passar ela. Lembra que eu passei o marrom no vão, que é exatamente o nosso côncavo, e um pouquinho acima? Esse laranjinho eu coloco em cima do marrom, que não tá no côncavo e sim mais acima, pra dar uma mesclada aqui. Pego mais e subo mais um pouquinho. Então a gente coloca o laranja um pouquinho em cima do marrom e um pouquinho acima do marrom. E pigmenta bem, deixa do seu gosto. Eu gosto muito quando tem esse laranjinha no côncavo, acho que fica muito bonito. Tá? E aí a gente vai voltar com a sombrinha areia, sombrinha amarelinha aqui, entre a sobrancelha, tá? E mais um pouquinho, deixa eu ver, do roxo, que eu tô achando esse lado um pouco mais pigmentado, mas nada demais. Um pouquinho mais agora do areia. Tinha tempo que eu não fazia tutorial falando ao vivo, né, digamos assim, só com narração. Deixa eu dar uma olhada. Acho que é isso. É uma maquiagem super fácil, né, mas... e é delicada. Bom, eu não queria usar nada preto nos olhos, assim, então eu vou pegar esse meu cajal aqui, que é da Von Color Trend também. Todos os produtinhos vão estar listados aqui embaixo. E vou colocar na linha d'água. E aí, como sempre, eu vou pegar o mesmo marronzinho e vou esfumar um pouquinho esse cajal que a gente colocou. Nada muito diferente do que eu já faço. E com a esponjinha eu vou esfumar.
Você pode parar por aqui, mas eu acho que precisa de um plus, e esse meu plus é pegar esse mesmo cajal e passar bem rente a sobrancelha não, bem rente à raiz dos cílios. Só que como o cajal é um produto mais gordinho, é difícil de você aplicar ali com mais precisão. Então eu vou pegar um pincel chanfrado, vou pegar o produto aqui do cajal, lembrando que eu não vou fazer um delineado, eu simplesmente vou trazer mais volume para os meus cílios e dar uma finalizada na maquiagem. Muitas atrizes fazem isso, normalmente quando a atriz tá numa cena que ela precisa estar com uma maquiagem mais clean, normalmente ela tá com um produtinho em tom de marrom ali rente aos cílios, porque isso dá uma finalização bonita e dá um ar natural sim pro rosto e dá um volume nos cílios. Então é bem rente à raiz mesmo. E é somente até onde os seus cílios vão. Eu não vou vir com essa sombra marrom aqui no cantinho interno. É só aonde tem cílios, é bem na raiz mesmo. E você pode achar que não, mas isso faz uma diferença enorme. E a dica também para quem tem a pálpebra bem oleosa como a minha, pegar a sombrinha marrom, né? Porque todo produto cremoso numa pele oleosa tende a derreter conforme o tempo, principalmente no verão. E aqui no Rio parece que a gente tem o verão o ano inteiro, então a gente tem que estar sempre se precavendo. E como eu não quero que isso escorra, eu sempre pego um produto depois em pó e aplico por cima para dar uma selada. E é isso que eu vou fazer com a sombra marrom. Passar exatamente por cima. Aí a sombra você pode ficar só do meio pra fora, porque a sombra ela dá uma pigmentação a mais. E aí aqui no cantinho, mais perto do cantinho interno, você deixa menos pigmentado. Fica mais natural. E é isso. Eu vou aplicar Curvex e máscara de cílios e já... Gente, tive que ir finalizando a maquiagem porque a bateria acabou. Então depois do rímel eu preenchi um pouquinho a sobrancelha com a sombra Fenty da paleta Naked Basics. Peguei com um pincelzinho assim, vou demonstrar aqui. Passei, mas assim bem leve, pra não corromper a maquiagem que a gente tá querendo que fique bem clean. Peguei a loção do Boticário, só o lado do gel, e dei aquela fixada nos pelinhos. E a parte da maquiagem dos olhos em si é essa. O batom que eu já estou é esse aqui da Marchette, é número 9 se não me engano, não sei se é 9 ou se é 6, mas é um tom laranja mesmo, um coralzinho lindo. E eu não gosto exatamente desse tom na minha boca, então eu hidratei os meus lábios com um Baby Lips, não é esse o Baby Lips transparente, dei aquela hidratada boa. E fui passando por cima, bem de levinho assim, pra não pigmentar muito o tom do laranja. E conforme ia passando, ia fazendo assim, ia carimbando com os dedos, pra não ficar muito laranjão, pra ficar de um tom que eu me sinta confortável e goste, né, de usar. Mas mesmo assim não tá um tom muito rosado. Vou espalhando assim. Eu tinha um tom de coral um pouco mais avermelhado, da Intense, mas eu não sei onde foi parar. Enfim, mas aí o batom você pode usar o que você quiser, você pode usar gloss, tanto avermelhado. Como eu não tô com nada no rosto e eu tô com o rosto bem vermelhinho, não quis usar nada muito vermelho nos lábios pra não realçar isso. Pode usar tons de cobre também, que eu gosto bastante, vocês sabem. Batom a maquiagem tá com A maquiagem tá com um pouquinho de roxo, mas isso não impediu de que ficasse uma maquiagem neutra, então o batom pode ser o que você achar melhor. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, que 2015 a gente venha com tudo. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!